dia a todos. Na última vez que, no último domingo, fiquei com a incumbência de continuar, o Carlos pediu para continuar. Nós vimos no último domingo a estada para Belém, que consistia na análise aos 2 primeiros capítulos de Ruth. E quando o Carlos me disse para continuar, eu fiquei preocupado, porque eu tinha mais alguma coisa, mas não tinha o suficiente para vos falar por uma outra mensagem. Mas ao analisar bem o assunto com mais tempo, percebi que, atenção, não há o terceiro take, atenção, mas percebi que não é difícil falar sobre o resto do assunto. O capítulo 3 e o capítulo 4 são riquíssimos, como vamos ver. Muitas vezes as coisas grandes vêm em embrulhos pequenos. Não é verdade? E Ruth é um exemplo disso. O livro com 4 capítulos, 85 versículos, tão concentrado, mas tão cheio de riqueza. Nós vimos na semana passada, apenas um rápido resumo durante 2 minutos, o que é que nós vimos a semana passada. A semana passada nós vimos como uma fome na terra, neste caso de Belém, que significa casa de pão, motivou um chefe de família a fazer uma viagem por uma terra proibida. Muitas vezes, na altura, aliás, antes disso, na altura, cada um vivia de acordo com a sua vontade. Era o período dos juízes, não é? A Bíblia diz que nesta altura cada um decidia de acordo com o seu coração, de acordo com o que achava melhor. Deus não era tido em conta, a palavra de Deus não contava absolutamente para nada, e eles achavam, ok, apetece-me fazer isso, faço isso, conta aquilo que eu sinto, conta aquilo que eu quero. E eles abandonaram, neste caso Belém, a terra de pão, e marcharam para uma terra que não tinha nada com aquilo que Deus queria. Era uma terra que adorava um Deus falso chamado Quemosh, que sacrificava crianças. Era uma terra que tinha princípios horríveis. Era uma terra que estava rejeitada por Deus, porque aquele povo já tinha feito imenso mal ao povo de Israel por diversas vezes. Eu não vou repetir isso. Eu sugiro a todos que, se tiverem paciência para me ouvir, que ouçam a mensagem do último domingo, estada para Belém, porque permite-vos enquadrar melhor esta mensagem. Eu não vou repetir-me, mas era uma terra que não se devia ir. E ele foi. Eles saíram cheios de Belém. Nós vemos que eles regressaram vazios. E regressaram com menos de 3 pessoas do agregado. Menos o marido e menos 2 filhos. Quando nós agimos de acordo com qualquer situação, qualquer prioridade, mas não de acordo com a vontade de Deus, nós regressamos sempre pior do que ao que partimos. Nós vimos sempre mais amargurados. Nós vimos sempre em falta. Foi o que aconteceu com aquela família. E esta dor profunda fez Noemi regressar para o local de onde nunca deveria ter saído. E muitas vezes só a dor é que nos coloca outra vez no rumo certo, na estrada para Belém, que foi o tema da última mensagem. Nessa viagem ela partiu com Ruth e com Noemi. Com Orfa e com Ruth. Ela era Noemi, a Noemi partiu com Orfa e com Ruth. E Orfa, a meio do caminho, desiste da viagem. Quantos de nós, muitas vezes, desistimos de voltar para o caminho certo, simplesmente porque voltar para o caminho certo muitas vezes não é fácil? Não é? Aquela viagem, uma viagem que passava por montanhas, demorava 7 a 10 dias, passava por desertos, uma viagem agreste, sujeita a assaltos, para mulheres fazerem sem a presença de um homem, é muito complicado, já com homens era complicado. Orfa desistiu. E muitas vezes nós desistimos também de fazer o que está certo. Vimos também, isto ainda resume, a recompensa que Deus deu a Ruth por amor a Noemi, por Ruth ter colocado os interesses de Noemi à frente dos seus. E ter colocado os interesses de Deus à frente dos seus. Ela diz no versículo 16 do capítulo 2, o teu Deus é o teu povo é o meu povo, não te abandonarei, e o teu Deus é o meu Deus. Ela mostra um compromisso duplo com a Noemi e com o Deus de Noemi. O que é fantástico. E Deus abençoou Ruth. Quanto a Orfa, alguém sabe alguma coisa da Orfa? Por ter abandonado? Não. E duvido que ela tenha sido abençoada, porque ela voltou para a sua terra, que era uma terra que não tinha jeito nenhum, não se deveria estar. Então, este livro, em suma, é mais do que uma história de amor entre Ruth e Boaz. É uma história que fala da soberania de Deus, em que Deus usa tudo. Deus usa coisas boas, Deus usa coisas más, Deus usa boas decisões, Deus usa más decisões, tudo de acordo com a sua soberana vontade. Deus encaixa aquilo tudo juntamente e concretiza Romanos 8:28, em que todas as coisas sucedem e contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. E este livro mostra-nos isso. Este livro mostra-nos também que o pecado é mau não porque é proibido porque é mau. O pecado não é mau porque é proibido porque é mau.
E a prova disso é que eles foram atrás do pecado e deram-se mal. E este livro prova-nos isso também. O pecado tira-nos de Judá, que significa terra de adoração, terra de prazer, e leva-nos para uma terra em que os olhos acham bons, mas no fundo só nos tiram, só nos trazem amargura. E este livro fala-nos também sobre redenção, que é o tema desta manhã, redenção. Então, quando elas chegam a Belém, ao abrigo da lei de Levítico 19, em que os mais pobres podiam ser alimentados colhendo o que sobrasse das colheitas, elas dedicam-se a colher, neste caso Ruth, a colher o que sobrou das colheitas. E ao colher o que sobrou das colheitas, ela, por acaso, vai para o campo de Boaz. O que não foi por acaso, foi Deus, a agir de forma de coisas naturais. Lá está, Deus age. Nós estamos às vezes à espera de milagres, e Deus às vezes faz milagres usando coisas normais. E nós às vezes não vemos Deus. Não é que está Deus. Não, Deus sempre esteve aqui. Deus está a usar coisas normais para nos dar coisas especiais. E Deus colocou-a num campo de Boaz, assim, por acaso. E não é que por acaso Boaz simpatizou também com ela. Olha, por acaso. E deu-lhe mais do que aquilo que ela merecia, ou melhor, que ela deveria ter recebido, porque ela chegou a casa cheia de centeio. E quando diz a Noemi o que aconteceu, Noemi diz, Boaz, tu caíste no campo de Boaz? Oh Ruth, tu nem sabes, é Deus que está a agir. Não é que Boaz é o nosso parente mais próximo? É um parente super próximo. Vamos ver o que isso significa. Então leiam comigo Ruth, capítulo 3, versículo 2. Ruth, capítulo 3, versículo 2. Noemi a falar com Ruth, depois de Ruth lhe ter contado o que se passou ao colher centeio nos campos de Boaz. Ora, pois, não é Boaz cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Parentela. Esta palavra parentela no hebraico significa goel. Significa parente mais próximo. E já vamos ver as implicações que esta palavra tem para a redenção de Ruth. Eu vou deixar isso um pouco mais para a frente. E Noemi diz assim, tu já abre bem os olhos. Tu calhaste no campo do nosso goel, daquela pessoa que é o nosso parente mais próximo, aquele que te pode redimir. E já vou falar sobre isto. Já viste como Deus está a agir, Ruth? Olha, hoje vão pedejar o que colheram na era. Ou seja, tinham colhido tudo já, e depois de colher tudo, eles tinham que ir pedejar para dividir, no fundo, descobrir o grão de centeio no meio da produção. Ou seja, separar, não é o trigo do joio, mas quase. Eu já vou explicar como é que isso funcionava. Então eles iam para a era, que era uma zona elevada nos campos, geralmente a sua base era de pedra, e com uma pá especial, levantavam todo o centeio que tinham recolhido, e o próprio vento, porque em Israel, no final do dia, aquilo faz uma ventania complicada, o que para estes casos era bom, eles procuravam uma zona mais alta, e com aquela pá levantavam o centeio, e o vento ajudava a separar o que era o núcleo do centeio do desperdício. E aquilo caía no chão, e eles recolhiam. Isso é o que significa padejar cevada na era. Lembram-se do senhor chamado Gedeão, que até o Bruno falou há pouco tempo? Ele foi padejar a cevada no lagar. Eu pergunto, como é que o desgraçado do Gedeão conseguia padejar alguma coisa sem vento? Escondido em casa. Era um trabalho infrutífero. Já imaginaram? Aquele padejar requeria vento. E imaginem o Gedeão mandar aquilo para o ar e vinha tudo para o chão outra vez. Ele estava com tanto medo dos medianitas que sujeitou-se para um lagar, onde devias pisar o vinho, padejar o centeio. Estes são parênteses. Continuando, versículo 3. Lava-te, pois, unge-te e veste os teus vestidos e deixa a era. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Nós vemos aqui Noemi a aconselhar, a ajudar, a dar dicas. Olha, tu vais fazer várias coisas. Vais-te lavar, vais-te ungir, vais-te vestir, vais descer, não te des a conhecer. Vemos aqui uma mulher comprometida com o sucesso de Ruth. Olha, Ruth, eu quero que tu te des bem. O teu sucesso é o meu. Tu vais fazer tudo, porque eu sou uma mulher experiente. Eu sei como é que as coisas funcionam. Tu és lá de Moab, aqui em Israel, eu percebo como é que isto funciona. Tu vais fazer isto que eu te vou dizer. Tu vais fazer isto. Há 3 tipos de pessoas. Não vou falar de chocolate outra vez, ok? Já falei que nós somos como o chocolate e expliquei porquê. Mas há 3 tipos de pessoas. As que fazem acontecer, as que observam enquanto tudo acontece e as que não percebem nada do que acontece. E Noemi fazia parte da classe A, as que fazem tudo acontecer. E ela estava determinada em ajudar Ruth, em fazer acontecer.
Existe aqui uma aplicação espiritual. Antes de vos falar sobre o que isto significa, uma aplicação breve espiritual. Ela disse para Ruth se lavar. E a seguir nós vemos que viria bênção, redenção. E a lavagem nas Escrituras fala-nos de acesso e leitura da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos lava. É impossível termos bênção de Deus se as nossas Bíblias não forem abertas e lidas e estudadas. Porque é a Bíblia que nos lava. Todos os dias quando saímos de casa, nós ficamos sujos com este mundo. Sujos com a influência do mundo. Sujos com as palavras do mundo. Sujos com tudo o que nós vemos no mundo. Se nós não lemos a Bíblia, nós não podemos ficar lavados e limpos aos olhos de Deus. E a redenção pressupõe lavagem. A libertação pressupõe lavagem. E o que vai acontecer é a libertação, é a redenção. Mas nada acontece sem lavagem. Isto é um pequeno, grande pormenor que eu não poderia deixar de vos dizer. Boaz, como vocês já sabem, e se não sabem vão ficar a saber, representa uma figura do Senhor Jesus Cristo e Ruth da Igreja. É só como parênteses. Lembram-se que antes do sacrifício máximo do Senhor Jesus Cristo que nos remiu, o Senhor teve uma ceia, a última ceia, em que Ele diz: não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai, Mateus 26, 29. Pois não é que antes da era, e já vamos ver o que significa a era, Boaz também desculpem, antes de adormecer, mais tarde, depois de ter feito aquela questão da era, ele também tem uma festa e celebra a colheita da era. Versículo 4 a 8. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a era e fez conforme a tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo depois Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, lá está, a refeição, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Antes de vos falar sobre isto, parece que é uma atitude imoral da parte de Ruth, mas não é. Quero-vos falar que, assim como Noemi dava muitas ordens, não é? Mas Ruth obedecia a tudo. Nós vemos aqui, tudo quanto me disseres, farei. Nós vemos aqui que Ruth tratava Noemi como uma mãe. E vemos aqui a importância de nós obedecermos, neste caso aos nossos pais, e obedecermos também às pessoas mais velhas. Prestar-lhes respeito, não é só em oferecer-lhes um almoço, não é só a dar-lhes um beijinho, não é só em tratá-los bem, é em obedecê-los. E Ruth também teve o que teve porque sabia honrar, neste caso, Noemi. E Noemi para ela é como uma mãe. Importante nós não honrarmos os nossos pais, honrarmos os nossos avós e tratarmos os mais velhos com respeito e tratamos-los obedecendo a eles. Ok? Eu não podia deixar de falar sobre isto. Então, será isto imoral? A Noemi está a dizer: olha, Noemi, Ruth, espera que ele faça o trabalho da ara, que separe o trigo do joio, o centeio, o núcleo do centeio do resto. Quando ele tiver a meda, o que eles falam aqui de meda era um saco cheio de grãos. Ele foi-se deitar ao pé do saco cheio de grãos. Depois de comer, depois de beber, chegas-te ao pé dele e deitas-te ao pé dos pés dele. Destapa-lhes os pés e deitas-te ao pé dos pés dele. Uau! Mas que é isso? Isso é a recomendação que se deu a uma mulher que é virtuosa? Não, desculpa lá, agora, olha, hoje vais ter com alguém, destapa-lhes os pés. Não dá, não faz isso. Qual era a lógica disto? Será que há alguma associação imoral da parte de Noemi para com Ruth? Não, já vamos ver. Ruth, quando chegou, destapou-lhe os pés. Sabe o que é que eu falo por mim? Eu, se tenho os pés frios, eu fico doente. Não posso ter os pés frios. E então dormir com os pés destapados, eu acordo no instante. Ruth não acordou. Ruth destapou-lhe os pés para ele acordar naturalmente passado pouco tempo. E foi o que aconteceu. Por volta da meia-noite, o homem deitou-se mais cedo, mas por volta da meia-noite, com frio nos pés, porque ele não estava numa casinha, estava no meio do campo. Ele acorda. Não foi imoral porque Ruth não se deitou ao lado de Boaz. Ruth deitou-se aos seus pés. E vamos ver o que isto significa. Ruth, ao deitar-se aos pés de Boaz, estava a prestar um ato de submissão a Boaz. E não um ato imoral. Ruth estava com o seu gesto e depois manifesta com palavras que desejava que Boaz a remisse. Porque ele era o seu Goel, o seu parente mais próximo. E já vamos ver o que é que o Goel, o parente mais próximo, poderia fazer por Ruth. E que comprasse as terras do seu marido, que cuidasse dela e que eventualmente casasse com ela. E estar-se aos pés dele era um ato de submissão a Boaz. E isso
antecipou a salvação. Eu quero dizer que não há salvação sem humilhação. Não há redenção para ninguém sem nos colocarmos aos pés do Senhor. Lembram-se quando se salvaram? Ou quando se confessaram ao Senhor que precisavam de ser salvos? Não prestámos um ato de submissão? Não nos colocámos aos pés do Senhor? E a seguir não veio a redenção? Não há salvação, não há redenção sem nos colocarmos, não é ao lado, é aos pés dele. Ok? E o encontro de Ruth com Boaz dá-se aonde? Na eira. A eira é um sítio especial. É um sítio de trabalho, é um sítio de dor, é um sítio onde é de separado o trigo do joio, o lucro do centeio, do desperdício. É um sítio de vento, é um sítio de padejar, é um sítio de bater, é um sítio de confusão, é um sítio de trabalhos. Foi na eira que isto aconteceu. A eira é um símbolo da cruz. A eira é um símbolo dos nossos momentos mais difíceis. Mas neste caso da cruz. É aos pés da cruz que temos a redenção. E foi na eira que ela se humilhou. Estão a ver a comparação entre a eira e a cruz? A eira é um sítio assim, um lugar alto, chão de rocha, onde havia luta, onde havia vento, onde havia separação de trigo do joio, onde havia isto. Isto é um símbolo perfeito da cruz. Nós lemos, e eu vou citar apenas no primeiro livro das Crónicas 21, 22 a 24, que certo dia David chegou-se ao pé de um homem chamado Ornã e quis-lhe comprar a sua eira. E a eira de Ornã era no Monte Moriá, onde hoje está o templo, onde era o templo de Israel e onde hoje supostamente estará o templo de Al-Aqsa em Jerusalém. Aquela zona é uma zona alta. É uma zona alta. Era ótima para ser uma eira, porque apanhava ali os ventos. E David quis comprar aquela eira não para ser a sua eira, mas para poder adorar ao Deus ali, fazer ali um altar. E Ornã disse, David, eu ofereço-te isto. E David disse assim, não tomarei o que é teu para o Senhor e não vou fazer nenhum holocausto sem custo. A eira requer custo. Há sempre um custo associado a comprar a eira. Isto é uma ponta claramente para a cruz e eu não podia deixar-vos falar sobre isto. A eira fala-nos de preço, fala-nos de sacrifício, de desperdício, de trabalho, local onde os ventos sopram, de dor, etc. Ruth não se encontrou com Boaz enquanto Boaz estava na eira a trabalhar. Noemi não disse, vai ter com Boaz, apresenta-te bonita, penteadinha, mas enquanto ele estiver lá a padejar. Não! Quando o trabalho estiver feito, vais ter com ele aos seus pés. Hoje, nós não temos que fazer nada para a nossa salvação. Nós temos que chegar ao pé do Senhor, humilharmos perante os pés dele e dizer assim, Deus, salva-me, eu não mereço nada. Está tudo feito. Tu já fizeste o trabalho todo na eira, na cruz. E agora perante os teus pés me entrego a ti, salva-me. Estão a ver a comparação? Por vezes Deus permite que nós passemos por nossas vidas por momentos de eira. Momentos de dor, de perda, de separação. Usemos essa dor para crescer. Uma vez o Senhor disse a Simão, Simão, está em Lucas 22, 31 e 32. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. Eira. Como o trigo. Satanás foi ter com Deus, com Jesus Cristo. Olha, eu quero pôr o Pedro na eira. Eu quero cirandá-lo. E depois o Senhor disse, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. A eira pode produzir estes resultados. Conversão, confirmação, desde que nós queiramos. Se estivermos em momentos em que estamos numa eira, em que estamos a ser padejados, irmãos, são oportunidades únicas para crescermos. Não culpemos Deus, aproveitemos a eira para crescer, para confirmarmos a nossa fé, para confirmarmos a fé de outros, para sermos uma melhor influência sobre a vida dos outros, porque a eira também serve para isso. Versículo 9. E disse ele, o homem acordou com os pés gelados, estão a ver, não é? E apanhou um susto. Quem és tu? E ela disse, sou Ruth, a tua serva. Porque ela já andava por ali há uns dias, a trabalhar. Ele até disse. Ele quando a viu, eu não vos disse isto, que eu não consigo dizer tudo, não é? Ele disse aos empregados dele, oi. Ninguém toca nela. Do género, já marcou logo. Ele sabia quem ela era. E quem és tu? Foi a sua pergunta do género. O que é que estás aqui a fazer? Porque ele sabia bem quem era a Ruth, não é? Óbvio. Quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Estão a ver? A sua atitude antes, no fundo, queria dizer isto. Queria que ele a remisse.
E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico. Eu tínhamos falado disto na semana passada. Sabem que no rebordo das capas, ela pede para que ele a cubra com a sua capa. Quero falar-vos um pouco de capas. No rebordo das capas, no passado, na capa de Boaz, na capa, qualquer capa, havia geralmente escrito, gravado, bordado, a posição social da pessoa, muitas vezes o nome da pessoa. É como se fossem, deixem-me um exemplo assim um bocadinho simples para todos poderem entender, é como se fossem as insígnias do militar. Estão a ver as insígnias do militar? Elas estavam escritas, muitas vezes bordadas nas capas. Havia até quem pegasse nestes bordados e criassem uma espécie de umas tábuas de argila onde pusessem também isso. Mas as capas tinham isso. Lembram-se quando David cortou o manto de Saul no deserto de En-Gedi? Ele não cortou apenas o manto. Ele, ao cortar um manto onde tinha o sinal da autoridade bordada de Saul, ele estava a cortar-lhe a autoridade. Por isso é que ele se sentiu mal. Porque ele não lhe cortou apenas o manto. Ele, ao cortar-lhe aquela parte do manto onde tinha lá as credenciais de Saul, mas no manto, ele estava a dizer, tu para mim não és rei. E ele sentiu-se mal, porque o rei tinha sido estabelecido por Deus. E a capa significava isso. Quando Ruth diz, estenda a tua capa porque és meu remidor, ela está a dizer, protege-me. Tu és o parente mais próximo. E segundo a lei, que já vamos ver, a lei exige que tu agora cuides de mim. Põe a tua capa sobre mim. Protege-me. Aquece-me. Cuida de mim. Que sejas tu o meu Goel. Que sejas tu o meu Goel. O meu parente mais próximo. Aquele que me vai redimir. Há uma passagem que eu vou citar, que está em Ezequiel 16:8, que diz, o Senhor a falar sobre Israel. Passando, vi-te e estendi sobre ti a aba do meu manto. Deus a falar para Israel. E tu ficaste sendo minha. Não é espantoso? A associação de cobrir com a capa e haver posse. E o que Ruth estava a dizer é, Boaz, tu és o meu parente mais próximo. Eu não te escolhi por seres rico, eu não te escolhi por seres pobre, eu não te escolhi por seres bonito, eu não te escolhi por seres jovem, eu escolhi porque és o meu parente mais próximo. E agora, por favor, eu estou aqui para que cumpras a lei de me protegeres, de cobrires com a tua capa, de cuidares de mim. Estão a entender? Há pessoas que podem dizer, mas Deus não tem espaço para todos. Será que a capa de Deus cobre-nos a todos? É uma pergunta lógica, não é? A capa geralmente é limitada. Será? Eu cito Isaías 6:1. Quando Isaías viu o Senhor no seu trono, ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E agora atenção. E a cauda do seu santo manto, enchia o templo. A cauda enchia o templo. Há espaço para todos. A capa de Deus tem espaço para todos. Pudera e houvesse mais quem quisesse estar aos seus pés, porque a capa cobre-nos a todos. Então, Ruth recorre à lei do levirato, que é esta que eu vos estou a dizer, que está em Deuteronômio 25, 5 e 6, que eu cito. Quando irmãos morarem juntos, Malom e Quilion, e ela era mulher de Malom, e um deles morrer, o marido dela morreu, e não tiver filho, ela não tinha nenhum filho com ele, há uma coisa que eu nunca vos disse. Ruth transportava também, além do problema de ser moabita e de ser excluída socialmente em Israel, ela provavelmente tinha dúvidas se seria infértil ou não. Porque 10 anos e não ter filhos, o problema devia ser do marido, que tinha aquele cognome de cansado ou doente, lembram-se? E se calhar o problema estava no marido. Para uma mulher não ter filhos, era uma dor muito grande. Naquela altura, então, era terrível. Estão a ver mais uma carga que ela tinha que carregava? Se calhar. Tenho quase a certeza que ela pensava nisso, porque ela nunca teve filhos. E percebeu que, como Obed, percebeu que o problema não era dela, que estava tudo bem. Mas imaginem, psicologicamente, carregar mais essa dor em cima dela. Mas eu não podia deixar de vos dizer, porque eu esqueci-me de dizer isto no fim de semana passado e queria dizer-vos. Então, quando não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho, de fora. Irmãos, quando ela diz, o teu Deus é o meu Deus, ela provou aqui que o Deus de Israel era o Deus dela. Sabem porquê? Porque ela não foi escolher um homem como queria. Ela foi escolher um homem de acordo com a lei. E nós, às vezes, provamos que amamos a Deus pelas nossas ações, não é pelo que nós dizemos. É por aquilo que nós fazemos. Ela podia escolher outro homem qualquer, rico, pobre, bonito, feio, com dinheiro, sem dinheiro. Ela foi escolher um homem de acordo com a lei. Parente mais próximo. Foi ela, o Goel. E só havia aquele. E ela chegou-se a ele.
Não se casará com um homem estranho de fora. O seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher. Mas não há cunhado. Não havia outro irmão. Mas, curiosamente, Boaz era o que estava mais próximo da linha. Aparentemente. Vamos ver que não. Mas, aparentemente, era o que estava mais próximo. E a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do irmão falecido. O primeiro filho terá o nome de Malom. O que quer dizer é, tu, Ruth, tu vais procurar aquele que é o mais próximo da família e vais-lhe pedir, por favor, eu estou aqui e quero exercer a lei de Deuteronômio 25, é a lei do levirato. Aceitas-me como mulher e cuidas de mim e compras-me a terra que o meu marido tinha e que foi vendida? Porque só tu é que podes comprar a terra que o meu marido tinha, outra vez. E tomá-la para a nossa família, para a nossa tribo, e cuidares de mim e suscitares de mim filhos, e o primeiro terá o nome do meu marido. Faz isto por mim? É isso que Ruth estava a pedir a Boaz. Isto parece-nos estranho hoje, mas ela era assim, é o que estava a pedir, é o que estava a ser pedido. Qual era o objetivo disto? O objetivo era manter... Dê-me mais, por favor, 5, 10 minutos, pode ser? Desculpem. O objetivo era manter 3 coisas. A família unida. A família unida. Sim, porque ficava tudo em família. Segundo, eu vou brincar um bocadinho. Se eu tivesse um irmão que casasse neste tempo, eu também queria saber com qual era a mulher com que ele casava. Ah, pois. Se ele morresse, tinha que ficar com ela. Pois é. Não pensaram nisso, mas não. Até na escolha todos eram unidos. Até na escolha todos decidiam. Tu vais casar com quem? A família toda, todos a ver. Parece-me bem. Não casas com essa mulher que eu não quero. A lei do levirato. Todos estavam juntos. Até nas decisões todos estavam juntos. Pudera? Já viram o que é? Complicado. Segundo, proteger a mulher. Garantir proteção, garantir sustento. Terceiro, proteger a terra da família e manter que a terra se permanecia nos limites das tribos. Para que as tribos permanecessem intocáveis nos limites que Deus tinha estabelecido. Esta lei tinha razão de ser. Não critiquemos só porque é doido aos olhos de hoje. Na altura fazia sentido. Versículo 10. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta última beneficência do que a primeira, pois após nenhum mancebos fostes, quer ricos, quer pobres. Eu já falei sobre isto, não vou avançar. 11 e 13. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora, é muito verdade que eu sou remidor, mas, temos aqui um mas, ainda há outro remidor mais chegado do que eu. O que ele está a dizer é, atenção, eu sou mais próximo, aparentemente, mas há um que é mais próximo do que eu. E agora? Temos aqui um problema? Será? Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Ele te redima. Porém, se não te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita aqui até de manhã. Agora está a dizer para ficar até de manhã? Porquê é que não mandou embora? Para a proteger dos perigos da noite, para a proteger da má língua, devem andar ali a sair dali. Eles iam logo para o Twitter da altura e para o Facebook e pôr fotografias no Instagram. Ruth, a virtuosa, a sair do sítio onde Boaz dormia. Estão a ver? É isso que acontecia hoje em dia. Não, ficas aqui, ninguém vai falar de ti, ninguém vai saber de ti, quietinha, sossegada, em silêncio, depois sais, com calminha. Nada imoral. Proteção. Ok? Eu só quero contextualizar isto. Eu não sei quem era o remidor mais próximo, eu não sei se ele tinha um irmão mais velho, eu não sei, já vamos dar. Vamos ter quem era, mas de acordo com a lei ele teria que dar preferência a outro homem. Versículo 15. Disse mais, dá cá o roupão que tens sobre ti e tem mão nele. E ela teve mão nele. E ele mediu 6 vidas de cevada e lhe as pôs em cima e então entrou na cidade. E então veio à sua sogra, a qual disse, quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E ele assim, eu não sei se te vou redimir ou não, mas eu vou-te dar comida com fartura. Ou seja, ele antes de ter a certeza que ia redimir, ele ao fazer isto, dá-lhe comida com fartura, mostra-lhe, quer te redima, quer não, nunca te vai faltar nada. Foi o que ele quis dizer. Tem calma, não fiques com medo, tu não estás sozinha. Eu não sei se vou ser eu a redimir-te ou não, mas quer que ele te redima ou não, eu garanto que tu nunca vais ter falta de comida. E foi isso que ele fez. E continuando, versículo 18. Então disse ela, sossega minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará, disse Noemi. A Noemi, quando viu isto, ficou super contente. E disse, tem calma, filha. Tem calma. Ah, Noemi, batida, cheia de experiência, sábia toda. Tem calma, tem calma. Eu conheço o Boaz. Ele não vai descansar até que isto esteja resolvido. E sabem que ele deu 6 éfas de farinha ou de centeio, o que significava mais ou menos 23 litros de centeio para ela levar
que não deveria ser pouco peso. E foi 6 porquê? Eu acredito. E depois ele diz assim, eu não vou descansar. Eu acho que a Bíblia não diz nada por acaso. Agora estou um pouco a divagar, mas cá não é divagação nenhuma. 6 fala-nos da criação. Certo? Deus demorou 6 dias a criar tudo. E quando ele diz, eu vou-te dar 6 épocas e não vou descansar, é como se ele dissesse, pensa que um paralelo, o meu sábado, que seria o 7º dia, eu não vou exercê-lo, eu vou trabalhar por ti. Estão a ver? Eu não vou descansar até te remir. Eu vou tentar fazer tudo por tudo. Há um que está mais próximo de ti, mas eu vou à luta. E vou tentar saber se legalmente eu consigo ficar contigo. Eu estou a passar à frente, que é para não demorar tanto tempo. Ela teve que confiar, ela teve que crer nisso, ela teve que descansar. E teve que acreditar que ele era capaz de consumar a obra. Tal como o Senhor disse, está consumado. Boaz também queria consumar aquele processo de salvação e de remissão. Ruth nunca foi envolvida no processo de remissão. Ele nunca disse, Ruth, vais ter comigo e vais-me acompanhar. Não, Ruth, vai para casa, levas a comida e ficas quieta. E Noemi lhe diz, reforça, espera. Salvação, a nossa remissão, não exige nada de nós, a não ser que é tudo submissão. Não temos que fazer absolutamente nada. Isto é um paralelo fantástico. Capítulo 4, versículo 1. E Boaz subiu à porta e sentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. Eles iam à porta porque era na porta que se tratava de negócios. Era na porta que se sabia informações. Na altura o Facebook era na porta. O Twitter era na porta. Olha, quais são as novidades? E alguém passando na porta. Fui ali, soube daquilo. Na altura tratava-se de negócios, de lei, de tudo na porta. A porta não era só uma porta. As portas de antigamente, nesta altura, tinham como se fosse uma antecâmara antes de chegar a outra porta. Era nessa antecâmara em que havia bancos de pedra, onde os anciãos estavam sentados na porta, nas laterais. E era ali que se tratava de negócios. Ok? Ele foi à porta para fechar este negócio, porque estava a exercer a lei do levirato. Ela tinha pedido a ele a lei do levirato, para que ele fosse o seu remidor. E havia questões de terras para tratar. Ele tinha que ir à porta falar com os anciãos. E não é que de repente passa o remidor mais próximo. Nós não sabemos quem é, mas já vamos saber quem é. Eu já vos vou dizer quem é. Está quase mais uns minutinhos, já digo. Eu acabo daqui a 5 minutos, está bem? Não me batam. Mas isto vou deixar o melhor para o fim. Calma lá. E entretanto, Ed passa o remidor mais próximo e ele diz, anda cá, quer falar contigo. E então, ele chega-se ao pé dele e reúne, no versículo 2, 10 anciãos da cidade. 10 anciãos da cidade. 10 testemunhas. Já vamos ver porque é que arranjou 10 testemunhas. Só um parênteses. Abrão, quando quis comprar um terreno para sepultar Sara, foi às portas de Hebrom e foi aí que negociou o terreno de Macpela para enterrar Sara. Comprou o terreno nas portas. É nas portas que se faziam os negócios. Fecha parênteses. 10 fala-nos do símbolo do quê? Da lei. Quantos mandamentos é que Deus deu a Moisés? 10. Ele estava a conferir legalidade ao processo. 10 homens. 10 testemunhas. O que vai ser feito aqui vai ser lei. E quem é este remidor mais próximo? Quem é? É um símbolo, é uma figura da lei. Nem é por acaso que reuniu 10 homens. A lei trata das obrigações. A lei trata, até porque ele, como vamos ver daqui a bocadinho, eu não sei se vou ter tempo para ler, mas depois leiam com calma, ele chegou-se ao pé desse remidor e disse assim, olha, queres os terrenos de Elimeleque? Quero. Mas queres a Ruth? Ruth não. Não, porque eu tenho a minha família já. A lei preocupa-se com as obrigações, com as regras, mas não se preocupa com as pessoas. A lei trata do que temos que fazer e não temos que fazer, mas não vai ao âmago das pessoas. E a lei mostrou-nos o quão desesperadamente precisamos de Salvador, porque nós jamais conseguiríamos cumprir as obras da lei, certo? E a seguir veio o nosso Boaz, que é Jesus, e disse, lei fora, eu vou-te remir. O remidor mais próximo que nós temos é a lei. Mas ele não quis resolver o nosso problema, porque também não consegue resolvê-lo. Entrou em cena o nosso Boaz, que é o Senhor Jesus, e diz assim, lei fora, eu vou-te remir. 10 testemunhas, símbolo da lei. Isto é impressionante, a forma como a Bíblia se completa. Rapidamente, foram impressos, vejam depois o versículo 3, versículo 6, em que ele depois disse que não poderia, então depois o Boaz disse, então eu vou-te redimir, eu vou ficar contigo, e na altura eram impressos pergaminhos contendo os dados das terras, que iam mudar de dono, etc. E os pergaminhos eram guardados, um naquelas portas da cidade e outro em que comprava a situação.
E nesse caso, Boaz teve acesso aos documentos das terras de Elimeleque e abriu os selos. E havia condições para poder exercer a lei do levirato. 3 condições. 4. O remidor tinha que pertencer à família, e ele pertencia. 2. O remidor tinha que pagar o preço pelas propriedades, e ele tinha condições de o pagar. 3. O remidor tinha que querer as terras. E 4. O remidor tinha que levar, neste caso, a mulher, se porventura não tivesse filhos. Ok? E se o remidor mais próximo se recusasse? Eu não vou ler, mas em Deuteronômio 25, 5 a 10, aparece a consequência de recusa. Sabe o que acontecia? Ele tinha que se descalçar, ficar com o sapato, descalço com o sapato na mão, e na altura o pé e o sapato falam-nos de posse, o lugar em que tu pisares será teu. Lembram-se das promessas? O lugar em que pisares, posse. Quando eu descalço o sapato, é como eu estou a dizer, eu abdico da posse. Eu não quero tomar posse desta pessoa. Estão a ver? Tirar e pôr sapato. E pior, a mulher chegava-se ao pé dele e cuspia-lhe na cara. Desgraçado, tu não me queres. Vou-te cuspir. Tu não cuidas de mim, tu não me proteges. E cuspia-lhe na cara. Não vemos que Ruth o tivesse feito a esse outro remidor. Porventura, para ele não ser um irmão direto. Ok? Porque eles também dizem aqui, segundo o costume antigo. Eu não sei se estava a ser praticado esse costume tão à letra como no passado. Mas quero-vos dizer, só um parênteses, e estou a terminar, que o nosso Senhor Jesus Cristo também foi cuspido. Mas ao contrário de Boaz, ao contrário de Ruth, que queria ser aceite, o povo rejeitou-o. Imaginem o que é o Senhor Jesus querer nos redimir, ser o nosso Goel, ok? E o povo rejeitá-lo e nem lhe cuspir na cara. Estão a ver a questão do cuspir na cara neste contexto? E nem mais ultrajante. Porque ele merecia, era tudo o resto. Porque ele, sendo o nosso Goel, só se cospe a quem rejeita a remissão. E o Senhor teve o tratamento, ok, de quem rejeita, como se tivesse rejeitado nos salvar. Mas ele, salvando-os, não tinha direito, não teria que ser cuspido. E portanto, quando eu percebo isto, eu percebo ainda mais a gravidade do cuspir na cara do Senhor. Estão a ver? Estou a terminar. Sabem que isto da lei do levirato é similar ao Happy Meal da McDonald's e aos ovos Kinder, em que os miúdos compram os ovos por causa do brinquedo e comem um hambúrguer por causa do brinquedo também. Neste caso, o Boaz não queria saber da terra para nada. Ele queria a mulher, ele queria a Ruth. E faz lembrar aquela parábola em que o homem comprou o terreno porque tinha lá um tesouro. Não era pelo terreno, era para pescar o tesouro que estava no terreno, que está em Mateus 13:44. A mesma lógica. Terminar mesmo. Boaz, tinhas o Senhor Jesus Cristo, tem condições para ser o nosso Goel, consegue cumprir os 4 pontos das condições do levirato para ser o nosso Goel? Consegue. Primeiro, é familiar, nosso, próximo é. Ele, quando se fez carne por nós, ele fez-se familiar por nós. Ele fez-se carne da nossa carne. Justamente para poder ser o nosso Goel. Segundo, tem meios para redimir? Então não tem. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. O seu sangue nos redimiu. E o seu sangue tem poder para nos comprar. Terceiro, está disponível para o fazer? Ele quis fazê-lo de bom grado? O outro fugiu, lembram-se? O outro remidou mais. Ele está disponível para o fazer? Porque dou a minha vida para poder torná-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele faz voluntariamente. Ele de si próprio a dá e a tira. Ninguém o obriga a fazer nada. Sim, ele fez voluntariamente. E quarto, está disposto a casar com a mulher viúva? Está disposto? Então não está. A igreja não é o exemplo da noiva que ele quer casar, que ele quer se juntar. Irmãos, eu tinha mais para vos dizer, mas eu não vou continuar. Que o Senhor nos abençoe e que possamos perceber como é impressionante, como um livro tão pequenino tem tanto ensinamento. No passado, eles não conseguiam perceber certas realidades porque na altura não tínhamos o conhecimento da Bíblia toda completa. Hoje, então, que podemos perceber, podemos tirar muito mais deste livro como o livro de Ruth, como eles poderiam alguma vez tirar. Que o Senhor nos abençoe.